Olá pessoal, tudo bem? Que a graça de Deus venha sobre a tua vida nesse dia, que a poderosa mão de Deus venha sobre mim e venha sobre você hoje. Como é que você está? Seja bem-vinda, bem-vindo aqui no meu canal. Que alegria para mim é ter você aqui todos os dias para um tempo de oração. Eu quero te abençoar, eu quero interceder por você. Por favor, escreva aqui nos comentários os pedidos de oração. Nós precisamos orar uns pelos outros. Eu estou aqui para isso. Tudo bem, gente? Já deixa a curtida aqui no vídeo. Eu quero rapidamente aqui me dirigir. Eu tenho lido, pessoal, tenho buscado inspiração na vida de homens de Deus, homens que andaram com Deus, homens que andaram tão perto de Deus, tão perto de Jesus, que para mim são homens que se parecem com Jesus. E eu oro para que você receba inspiração também. Eu quero falar rapidamente no dia de hoje sobre a vida de um homem chamado Jerônimo Savonarola. Esse homem, ele nasceu em 1452 e morreu em 1498. Gente, é um homem de Deus que eu quero rapidamente aqui fazer a leitura e comentando com você a respeito da história da vida dele. Então tente prestar atenção, não sei como que você está, se nesse momento você consegue se concentrar. Mas olha só, né? O povo de toda a Itália afluía em número sempre crescente a Florença. A famosa Duomo não mais comportava as enormes multidões. Esse era um homem que atraía multidões, pessoal. O pregador Jerônimo Savonarola, abrasado com o fogo do Espírito Santo e sentindo a iminência do julgamento de Deus, trovejava contra o vício, o crime e a corrupção desenfreada. O povo abandonou a leitura das publicações torpes e mundanas para ler os sermões do ardente pregador. Deixou os cânticos das ruas para cantar os hinos de Deus. Em Florença, as crianças fizeram procissões coletando máscaras carnavalescas e os livros obscenos e todos os objetos supérfluos que serviam à vaidade. Com isso, formaram em praça pública uma pirâmide de 20 metros de altura e queimaram. Enquanto o monte ardia, o povo cantava hinos e os sinos da cidade dobravam em sinal de vitória. Se o ambiente político fosse o mesmo que depois veio a ser na Alemanha, o intrépido devoto Jerônimo teria sido o instrumento usado para iniciar a grande reforma, em vez de Martinho Lutero. Então, Deus usou esse homem de maneira poderosa, como lemos aqui, de modo que as pessoas de fato se converteram, as pessoas deixavam suas práticas mundanas e havia um poder sobrenatural que as convencia e fazia com que as mesmas mudassem de vida. Então eu quero falar um pouco sobre a vida dele, né? A história conta, né, que ele era o terceiro de 7 filhos de uma família. Ele nasceu de pais cultos e mundanos, mas de grande influência. Seu avô era um famoso médico da corte do Duque de Ferrara e os pais de Jerônimo planejavam que o filho ocupasse o lugar do avô. No colégio ele era um aluno que se dedicava. Enfim, era um rapaz que tinha nascido de uma família nobre e que tinha tudo para seguir os caminhos do próprio avô, que era o homem melhor, mais bem sucedido, né? Enfim, aqui conta um pouco da infância dele. Quando ainda menino, tinha o costume de orar e ao crescer o seu ardor em orar e jejuar aumentou. Passava horas seguidas em oração. Olha, gente, que exemplo maravilhoso. Passava horas seguidas em oração. A decadência da igreja, cheia de toda a qualidade de vício e pecado, o luxo e a ostentação dos ricos, em contraste com a profunda pobreza dos pobres, magoavam-lhe o coração. Passava muito tempo sozinho nos campos e à beira do rio Pó,
em contemplação perante Deus, ora cantando, ora chorando, conforme os sentimentos que lhe ardiam no peito. Quando ainda jovem, Deus começou a falar-lhe em visões. Uma coisa boa, né, gente? A oração era a sua grande consolação. Os degraus do altar, onde se prostrava horas a fio, ficavam repetidamente molhados de suas lágrimas. Gente, que coisa maravilhosa! Que exemplo para nós, um homem que se dedicava profundamente à oração. Você ler, ouvir essas palavras, atualmente isso não está na moda, né, gente? Até mesmo pela vida que todos levam, a tendência é que as pessoas se afastem cada vez mais do altar. Houve um tempo em que Jerônimo começou a namorar certa moça, mas quando ela mostrou ter desprezo e ser orgulhosa, e ao unir-se, ser orgulhosa, né? Ela tinha um desprezo em relação à família dele, ele abandonou. Voltou a orar com crescente ardor, enojado do mundo, desapontado acerca dos seus próprios anelos, sem achar uma pessoa compassiva em quem pudesse pedir conselhos e cansado de presenciar injustiças e perversidades que o cercavam, coisas que não podia remediar, resolveu abraçar a vida monástica. Ao apresentar-se no convento, não pediu o privilégio de tornar-se monge, mas rogou que o aceitassem para fazer os serviços mais vis, na cozinha, na horta e do mosteiro. Então ele quis tornar-se um monge, né? Na vida do claustro, ele passava ainda mais tempo em oração, jejum e contemplação perante Deus. Sobrepujava todos os outros monges em humildade, sinceridade e obediência, sendo apontado para lecionar filosofia, posição que ocupou até sair do convento. Depois de passar 7 anos no mosteiro, ele foi para o convento de São Marcos, em Florença. Grande foi seu desapontamento ao ver que o povo florentino era tão depravado como nos demais lugares. Ao contemplar ao completar, quando passou um ano que ele estava no convento de São Marcos, ele foi apontado instrutor dos noviciatos e por fim designado pregador do mosteiro. Apesar de ter ao seu dispor uma excelente biblioteca, ele utilizava-se mais e mais da Bíblia como seu livro de instrução. Sentia cada vez mais o terror e a vingança do dia do Senhor que se aproxima e às vezes entregava-se a trovejar do púlpito contra a impiedade do povo. Eram tão poucos os que assistiam às suas pregações que ele resolveu dedicar-se inteiramente à instrução dos noviciatos. Contudo, como Moisés, não podia escapar da chamada de Deus. Certo dia, ao dirigir-se a uma feira, viu repentinamente em visão os céus abertos e passando perante os seus olhos todas as calamidades que sobrevirão à igreja. Então lhe pareceu ouvir uma voz do céu ordenando-lhe anunciar essas coisas ao povo. Olha só, gente, era um homem que já se movia em visões. Deus se comunicava com ele por meio de visões. Convicto de que a visão era do Senhor, começou novamente a pregar com voz de trovão. Sob a nova unção do Espírito Santo, a sua condenação ao pecado era feita com tanto ímpeto que muitos dos ouvintes depois andavam atordoados sem falar nas ruas. A pregação dele era tão forte, gente, que aí as pessoas ficavam atordoadas, né? Não havia desprezo. Era coisa comum, durante os seus sermões, homens e mulheres de todas as idades e todas as classes romperem em choro. O ardor de Savonarola na oração aumentava dia após dia e a sua fé crescia na mesma proporção. Frequentemente, ao orar, caía em êxtase. Gente, olha que tremendo! Olha, o ardor na oração aumentava dia a dia na vida desse homem. Certa vez, enquanto estava sentado no púlpito, sobreveio-lhe uma visão, durante a qual ficou imóvel por 5 horas, quando seu rosto brilhava e os ouvintes na igreja o contemplavam. Gente, olha só, o nível da experiência que esse homem tinha com Deus.
Ele teve uma visão e ele ficou 5 horas imóvel. Não dá nem para a gente imaginar isso, né? E as pessoas viam o rosto dele brilhando. Em toda a parte onde Savonarola pregava, seus sermões eram contra o pecado e produziam profundo terror. Os homens mais cultos começaram então a assistir às pregações. Foi necessário realizar reuniões e mais reuniões, onde continuou a pregar durante 8 anos. O povo se levantava à meia-noite e esperava na rua até a hora de abrir a catedral. Gente, olha que mover de Deus, imagina? As pessoas, a partir da meia-noite, já iam ficar na fila para conseguir entrar na igreja. A maneira como Deus usava esse homem, se movia através dele. O corrupto regente de Florença, Lorenzo Medici, experimentou todas as formas, a bajulação, as ameaças, os rogos, para induzir Savonarola a desistir de pregar contra o pecado, e especialmente contra a perversidade do regente. Por fim, vendo que tudo era de balde, contratou o famoso pregador Frei Mariano para pregar contra Savonarola. Frei Mariano pregou um sermão, mas o povo não prestou atenção à sua eloquência e astúcia, e ele não ousou mais pregar. Nessa altura, Savonarola profetizou que Lorenzo, o Papa e o rei de Nápoles morreriam dentro de 1 ano, e assim sucedeu. Gente, que forte, hein? Então levantou um homem lá para poder barrar esse homem de Deus, e tentou de todas as formas e não conseguiu, e ele levantou um falso pregador para que esse homem falasse contra ele, levantasse boatos. E esse cara tentou fazer isso, segundo a história, e ninguém deu ouvidos para ele. E depois o homem de Deus foi lá, não dá para entender isso aqui, né? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas ele profetizou que o Papa, o rei de Nápoles, morreriam dentro de 1 ano, e assim aconteceu. Depois da morte de Lorenzo, Carlos VIII da França invadiu a Itália e a influência de Savonarola aumentou ainda mais. O povo abandonou a literatura torpe e mundana para ler os sermões do famoso pregador. Os ricos socorriam os pobres em vez de oprimi-los. Quando Deus age, queridos, há um impacto social também. Então aqui os ricos começaram a socorrer os pobres ao invés de oprimi-los. Aí ele continua dizendo aqui: contudo, o sucesso de Savonarola foi muito curto. O pregador foi ameaçado, excomungado e, por fim, no ano de 1498, por ordem do Papa, ele foi queimado em praça pública, com as palavras: o Senhor sofreu tanto por mim, terminou a vida terrestre de um dos maiores e mais dedicados mártires de todos os tempos. Então esse grande homem de Deus, ele morreu, acabou martirizado, gente. Mas olha só, fica como um exemplo para nós, né? Apesar de ele continuar até a morte a sustentar muitos dos erros da Igreja Romana, ensinava que todos os que são realmente crentes estão na verdadeira igreja. Alimentava, peraí só um momento, pessoal, continuamente a alma com a palavra de Deus. As margens das páginas da sua Bíblia estão cheias de notas escritas enquanto ele meditava nas Escrituras. Conhecia uma grande parte da Bíblia de cor e podia abrir o livro instantaneamente e achar qualquer texto. Passava noites inteiras em oração e foram-lhe dadas revelações quando, em êxtase ou por visões, seus livros sobre a humanidade, a oração, o amor, etc., continuam a exercer grande influência sobre os homens. Destruíram o corpo deste precursor da grande reforma, mas não puderam apagar as verdades que Deus, por seu intermédio, gravou no coração do povo. Enfim, gente, é uma leitura hoje um pouco diferente aí. Essa é a proposta, mas para que você e eu sejamos edificados pelo exemplo de homens que marcaram esse mundo, ok? Deixa eu orar por você aqui então. Meu Pai querido, obrigado pela vida desse homem, Jerônimo Savonarola. Muito obrigado a Deus, e nós sabemos que hoje é o nosso tempo e nós podemos caminhar contigo e deixar as nossas marcas que apontam para ti. Eu oro pela pessoa que está aqui comigo, cada pedido de oração colocado aqui no vídeo e nos demais vídeos. Meu Pai,
venha trazer o socorro, venha responder em nome de Jesus. Eu cancelo toda a obra do diabo na vida dessa pessoa que aqui comigo está, todo o mal, toda a obra de inveja. A inveja, quando uma pessoa tem inveja, demônios são alimentados e liberados. Eu amarro vocês, demônios. Eu ordeno, saiam em nome de Jesus. Abençoe esse homem, essa mulher, a sua família, que todos sejam livrados do mal, em nome de Jesus. Amém, gente? Ó, pessoal, não sei, 2 dias que eu citei uma história aqui. Se vocês não gostarem, me avisem, né? Mas a ideia é que sejamos enriquecidos com a vida desses homens, tá bom? Obrigado pela tua vida. Tô feliz, gente. O canal, poxa, né? 8.000 inscritos já, né? Tá crescendo. Obrigado pelo... Tem gente dando valeu demais aí. É uma benção, isso fortalece o canal. Você pode fazer isso se você quiser fazer uma oferta no canal. Faz através do Valeu Demais ou na descrição do vídeo tem como fazer. Quero orar pela tua vida. Obrigado por estar aqui. Vou ficando por aqui, gente. Eu aguardo você amanhã.